Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso curso de osciloscópio ao vivo, onde hoje nós temos muitas coisas aqui para falar para vocês, tá? Muitas coisas relacionadas à medição em placas eletrônicas de fonte de alimentação chaveada, muitas coisas que envolvem o nosso querido osciloscópio, como é que uma carga eletrônica, junto com o nosso querido Variac, podem nos ajudar a aprender diversas coisas, né, em medições de placas eletrônicas de forma maravilhosa, tá bom? Professor Rodolfo, quando a gente fala de medição com osciloscópio, e aí, professor? Tem aquela parada de atenuação vezes 1, né? Então você vem aqui no menu aqui do canal, aqui, aí tem aqui o nosso querido probe, tem o vezes 1, tem o vezes 10, e aí quando que eu uso vezes 1, quando que eu uso vezes 10? Professor, e essa parada aqui de acoplamento DC, né? Então, acoplamento DC, acoplamento AC. E aí, professor, quando é que eu uso um, quando é que eu uso outro? Então, hoje é um curso muito top ao vivo aqui para vocês, tá, pessoal? Muita informação importante para que, inclusive, você não venha, né, queimar o seu osciloscópio. Então, para aqueles que ficarem até o final desta Masterclass ao vivaço aqui, vai ter um conteúdo espetacular, faixa preta, que provavelmente você não deve ter assistido ainda, e que vai agregar muito valor para você entender como é que se usa o osciloscópio, fazer um mapeamento prático, né? E fazer essas medições com segurança, fazer com tranquilidade, tá bom? Para que você não venha danificar o seu instrumento na hora de fazer um mapeamento dos sinais nas placas eletrônicas. Então, se você está me conhecendo agora, muito prazer, né? A gente conheceu, eu sou o professor Rodolfo aqui do Eletrônica Fácil, que prazer imenso estar aqui com você, ao vivaço, tá bom? E em parceria com a Rigol Technologies, né, que está aqui apoiando o nosso trabalho com esses instrumentos maravilhosos, a gente vai ensinar muita coisa top para que vocês possam aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, tá bom? Como essa aqui é uma Masterclass ao vivo, pessoal, eu preciso que vocês comentem aqui para mim no chat se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Então, estão me ouvindo bem? O áudio tá ok? Como é que tá a imagem aí? A imagem tá boa? Legal? Então eu preciso que vocês comentem para que a gente possa começar de forma maravilhosa, tá? Hoje nós vamos ter algumas imagens aí um pouco diferentes também, tá? Então nós vamos também ver aqui a tela do osciloscópio com essa nitidez fantástica, né? Que o Web Control aqui da Rigol, né? Você consegue controlar aqui o osciloscópio via Ethernet. Então olha só que imagem fantástica, tá? Então a gente vai ter essa tela aqui, uma tela diferente para vocês conhecerem, tá? Uma outra coisa massa também que vocês vão aprender hoje é que você pode plugar um mouse. Olha que loucura, tá? Então sim, você pode pegar um mouse e conectar no seu osciloscópio para que você possa controlar ele com um mouse à distância, um mouse Bluetooth, por exemplo, você pode fazer um trabalho de forma maravilhosa, tá? Tem muita coisa maravilhosa, tá bom? Beleza? A galera já tá falando aí para mim que o áudio tá ok. Tá falando também que a imagem tá ok. Um forte abraço para todo mundo que tá ao vivo aí. Então, um forte abraço para o Arioque, para o Eletrônica Polaris, Oliveira, Marcião, Alex, Devander, José. Todo mundo tá ao vivo aí. Também coloquem para mim, pessoal, é muito importante, de onde que vocês são, tá? Então, de onde que vocês estão assistindo essa Masterclass ao vivo? Então anota aí, professor, eu sou de São Paulo, sou de Pernambuco, sou do Amazonas, sou do Rio Grande do Sul, tá bom? A sua cidade, estado, anota aí de onde que você é. Isso é muito importante para a gente saber de onde que vocês estão falando aqui de forma maravilhosa, tá bom? Beleza? Fechou? Bom, a partir disso, pessoal, recadinhos importantes, certo? Todos os links que você precisa acessar estão aqui na descrição do vídeo, tá? Então, aqui na descrição do vídeo, se você clicar aqui no ver mais, né? Aqui no nosso vídeo, nessa Masterclass, vai ter exatamente todos os links que você precisa acessar. O primeiro link é para você baixar o e-book, perfeito? Então, você pode baixar esse livro gratuitamente da Rigol, certo? O nosso e-book Desbravando o Osciloscópio, onde você consegue baixar esse e-book e aprender sobre osciloscópios partindo do absoluto zero, tá? Beleza? Então baixe esse e-book gratuitamente. Link está aqui na descrição do vídeo.
E se porventura você desejar, por exemplo, professor, eu quero comprar o osciloscópio que você está usando aí. Então, eu quero adquirir o DHO 802 da Rigol, eu quero comprar esse cara aqui. Onde é que você faz essa aquisição pagando o menor preço possível, tá? Você faz essa aquisição nos distribuidores da Rigol. Então tá aqui a Raiza, RCBI, Omni, RioLink, Rindac, Getrotec. Então você clica aqui, conversa lá com os distribuidores da Rigol e fala que você viu uma Masterclass no Eletrônica Fácil, que você gostaria de saber os preços, quer chorar um descontinho, usa o cupom especial do Eletrônica Fácil, tá bom? Beleza? Então, conversa com a galera vai fazer um preço muito massa aí para você. Mas tem que falar que veio do Eletrônica Fácil, tá? Tá bom? E também não esqueça de conhecer os nossos cursos Eletrônica Fácil. Tá bom? Ó? Então, acessando cursoseletronicafácil.com.br, os links estão aqui na descrição do vídeo também. Você vai ver todos os nossos treinamentos, né? Então, curso de eletrônica fácil, aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, eletrônica digital e programação de Arduino, soldagem e soldagem eletrônica, remoção e restauração de resina. O nosso combo com os 4 cursos numa condição super especial, tá? Tem os nossos livros que você pode baixar aqui também, ver os depoimentos dos nossos alunos, tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Fechou? Bom, recados dados, a galera já chegou. Galera falando aqui de São Paulo, galera falando da Paraíba, São Bernardo do Campo, Ceará, galera do Recife, muito bom. Abraço, Clinton, sempre recomendando os nossos cursos, obrigado, meu querido. Roraima, bom demais. Vamos lá, tá? Agora é hora da prática, tá bom, pessoal? Vamos lá? Vamos começar? Vamos que vamos para cima arrumar a faixa preta, tá bom? Então vamos lá, ó. Meus queridos amigos alunos da família Eletrônica Fácil, hoje nós vamos falar sobre muitas coisas importantes relacionadas ao osciloscópio, mas a primeira coisa que eu quero falar para vocês é a seguinte, tá? Para eu explicar isso aqui para vocês, eu vou até mudar minha câmera aqui um pouquinho de local, ó. Hoje nós estamos aqui com essa fonte chaveada, tá? Então nós temos aqui uma fonte de alimentação chaveada que está sendo alimentada por um Variac, tá? Para quem ainda não conhece o Variac, o que é o Variac, tá, gente? O Variac, ele é um variador de tensão, tá? Beleza? Então, aqui, ó, entre esses dois pontos aqui do Variac, nós temos a nossa rede elétrica, tá? Ó, então tem aqui a rede elétrica 127 volts, né? Nesse caso, poderia ser 220, tá bom? Aqui você alimenta a tensão da rede, uma tensão fixa, né, da rede elétrica. Aqui na saída você vai ter a tensão sendo o quê, gente? Ajustada. Tá bom? Então veja que agora eu ajustei para 79 volts. Vou até dar um zoom out aqui, ó. Olha lá, beleza, tá? Então 79 volts. Aí, vamos ajustar um pouquinho para mais. 100 e tantos volts, olha lá. 90 volts. Olha lá. Legal? E o Variac consegue até induzir uma tensãozinha maior para você, se você quiser, tá? 170 volts aqui nesse caso, tá? Ele tem essa capacidade. Então, você consegue ajustar a tensão elétrica para que, ajustando essa tensão, você consiga ver como é que o circuito eletrônico se comporta, tá? A partir das variações da tensão da rede. Então, por exemplo, no caso da fonte chaveada, o que acontece, pessoal? As fontes chaveadas, elas trabalham, né, com tensões automáticas aqui na malha primária. Então, a saída do Variac, ó, que aqui está, ó, eu alimentei com a saída de tensão, que a gente pode variar com o Variac, aqui, ó. Olha lá, ó. No conector de alimentação da nossa placa de fonte chaveada, que é uma fonte de Smart TV. Tá bom? Então, toda a tensão variável está vindo aqui, ó, alimentando aqui, ó. Veja que tem um fusível de proteção, tá? Beleza? Então, ponte retificadora, filtro capacitivo, né, aqui no nosso link DC. Perfeito? Então, com o Variac, como essa fonte chaveada aqui, ela pode trabalhar, por exemplo, de 90 a 270 volts, você consegue ir variando. Vamos ver como é que ela vai trabalhar aqui em 100 volts? Vamos ver como é que ela vai trabalhar com primária aqui em 127 volts? E aí você vai variando. Você pode fazer uma análise se o PWM da fonte chaveada está funcionando ok.
E aí, durante as nossas aulas do nosso curso ao vivo de osciloscópio, a gente vai usar muito esse cara aqui para poder trazer várias circunstâncias práticas para que você possa estar fazendo todo o mapeamento dos sinais com o seu osciloscópio, tá bom? Beleza? Fechou? Então, estamos usando aqui um variac, tá? Estamos usando também a carga eletrônica da Rigol, tá? Ó. Então, para quem nunca viu uma carga eletrônica, a carga eletrônica, com ela você pode trabalhar em modo, por exemplo, de consumo de corrente constante, tensão constante, resistência constante, tá? E aqui a gente vai trabalhar no modo de corrente constante, onde nesse caso aqui a gente parametrizou, né, ó, a carga eletrônica para consumir 0,6 ampere aqui da nossa fonte chaveada, ó. Então a carga eletrônica ali embaixo, ó, tá vendo aqui, ó? Então a saída da carga eletrônica aqui embaixo, ó, tá vendo nesse borne preto e vermelho? Saímos aqui 2 fios e esses 2 fios estão ligados na saída da nossa fonte chaveada. Então aqui tem o conector de saída, não tem, ó, da fonte chaveada? Aqui embaixo eu soldei 2 fios, ó, onde estão conectados lá na saída da carga eletrônica. E aqui na carga eletrônica, a gente consegue ir controlando. Então, por exemplo, vamos variar? Vamos variar aqui de 0,6 para 0,7 ampere. Agora eu quero 0,8 ampere de corrente na saída. E com isso você vai aumentando a corrente de saída da fonte chaveada. E aí você vai testar. Se a fonte chaveada fornecer 2 ampere lá na saída, o que acontece? Então, qual que é a reação prática da fonte chaveada? Aumenta o sinal de ondulação? Diminui o sinal de ondulação? Então, por isso que a gente está usando aqui a carga eletrônica para ir variando essa corrente na saída da fonte chaveada e a gente analisar com o osciloscópio que impacto que isso traz no funcionamento da fonte chaveada, tá? Beleza? Essa carga eletrônica da Rigol é a DL3021, tá bom? Estamos usando aqui também uma placa de fonte chaveada, né? Então, eu já falei para vocês, uma placa aí de Smart TV 32 polegadas. Perfeito? E o nosso osciloscópio que a gente vai usar hoje na nossa aula é esse osciloscópio da Rigol aqui, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Dá um foco aqui. É o DHO802, é um osciloscópio de 70 MHz, 2 canais de medição. Ele é um osciloscópio de 1.25 gigasample, 12 bits de resolução vertical. Então ele é cerca de 16 vezes mais preciso do que os osciloscópios de 8 bits, né, comuns de 8 bits, na aquisição do sinal, que vai trazer uma precisão muito maior para você trabalhar no seu dia a dia, tá? É um osciloscópio que tem, né, tela touch, então você vai mexendo aqui, né, ó, e vai brincando com o touch dele. Então vai ajustando aqui a escala horizontal, vai trabalhando aqui com a escala vertical, né, ó. Então um pouquinho de tensão para mais, um pouquinho de tensão para menos, tá? E aí você vai brincando aí com o seu osciloscópio, tá? Beleza? Vamos que vamos para cima, tá? Agora que eu mostrei o setup para vocês aqui, que a gente está trabalhando na aula de hoje para trazer o melhor conteúdo para vocês, vamos falar sobre algo muito importante, pessoal, que é a atenuação da ponta de prova. Atenuação da ponta de prova. Deixa eu pegar uma ponta de prova aqui, ó. Vou pegar uma ponta de prova aqui para vocês. Ó, muitas pessoas têm dificuldade em saber o seguinte, tá? Ó, nas pontas de prova, tem uma chavinha aqui, ó, que ela seleciona ou X1 ou X10. Tá bom? Vocês já viram essa chavinha nas pontas de prova de osciloscópio? Ó, ou vezes 1 ou vezes 10? Vocês já tiveram dúvidas quando é que você usa vezes 1, vezes 10 na prática? Você teve essa dúvida? Se você já teve essa dúvida, comenta, eu já tive essa dúvida aqui no campo de comentários, tá? Porque isso é muito importante. O X1 e o X10 pode ser decisivo para que você não queime tanto a ponta de prova, né? Como também para proteger o seu osciloscópio, para que você possa fazer as medições da forma mais coerente possível, tá? Se você já teve essa dúvida, quando usar o X1 e o X10 na ponta de prova do seu osciloscópio, coloca "eu já tive essa dúvida" aqui no campo de comentários, e é isso que a gente vai esclarecer para vocês agora, tá? Ó. Então, pessoal, essa ponta de prova aqui do osciloscópio da Rigol é a PVP. Vou tentar até focar aqui para mostrar para vocês, tá? Ó.
é a PVP 3250. Aliás, PVP 2350. PVP 2350, tá? Quando você tem dúvida sobre qualquer coisa na área de eletrônica, o que você tem que fazer, pessoal? Você tem que baixar o datasheet, procurar saber, né, sobre o manual técnico daquilo que você vai trabalhar. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vou abrir aqui o Google e vou digitar PVP 2350 datasheet. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Vamos lá. Aí, legal. Então, pessoal, aqui, ó, quando você digita PVP 2350, para você ter o datasheet da sua ponta de prova, e vamos buscar um PDF, tá? Você pode abrir vários links aqui, ó. Até que você ache um PDF ou alguma informação relevante para que você possa, então, baixar o manual técnico, tá? Ó. Aqui já apareceu para mim, nesse site aqui, que é o site da Batronics, exatamente a ponta de prova, PVP 2350. Vindo aqui em download, você vem aqui, ó, PVP 2350 datasheet, tá? Olha só que bacana. Já abriu o datasheet da ponta de prova do osciloscópio. O primeiro ponto, vou até focar em mim aqui agora para falar aqui diretamente com vocês, tá? Ó, o primeiro fator que vai determinar se você vai usar na sua ponta de medição da Rigol o X1 na atenuação ou o X10 é a tensão elétrica que você vai medir, tá? É a tensão elétrica que você vai medir. Então, você vai medir na placa o quê? Você vai medir 5 volts, você vai medir 3 volts, você vai medir 12 volts, você vai medir 200 volts, vai medir 350 volts. Que tensão que você vai medir? Então, você não pode selecionar o X1 ou o X10 sem saber exatamente qual que é a tensão elétrica que você vai medir na sua placa de fonte chaveada. Então, você vai trabalhar com a fonte chaveada. Trabalhar com a fonte chaveada aqui, legal. Você vai fazer mapeamento da parte hot da fonte chaveada, por exemplo? Então, você vai medir aqui, ó. Vai medir tensões de nível da rede, 127, 220 volts, RMS. Vai medir, por exemplo, aqui a tensão do capacitor do link DC, que é o que a gente está medindo aqui, que pode chegar a 200 volts, 310 volts contínuo. Você vai ter que usar uma atenuação da ponta de prova. Ah, você vai medir aqui a tensão de saída, o secundário aqui da fonte chaveada. Então, você vai medir 12 volts, 5 volts, 24 volts, você vai ter que usar uma outra atenuação da fonte chaveada. Então, é correto afirmar que você não pode selecionar o X1 ou o X10 da sua ponta de prova de medição do seu osciloscópio se você não sabe exatamente o que você vai medir. Então, antes de você medir qualquer coisa na placa, você tem que ter uma estimativa de quantos volts que você vai medir para poder selecionar ou X10 ou X1. Na dúvida, então, professor, mas eu estou na dúvida ainda. Eu estou na dúvida do que eu vou medir. Se você está na dúvida, você sempre deixa a chavinha da atenuação da sua ponta de medição do osciloscópio na maior possível. Se é X10, põe no X10. Se é X100 vezes 100, você deixa no vezes 100. Deixa na maior possível. Porque se você deixar na maior possível, quanto maior é o X que você coloca aqui, menor é a tensão que entra no canal osciloscópio, mais protegido ele está contra qualquer tensão de nível muito alto que você possa estar medindo na placa. Tá bom, gente? Isso é muito importante. Então, não sabe o que você vai medir lá, deixa na maior possível e depois você vai mudando para menos, tá? Mas o X1 ou X10 você escolhe a partir do valor de tensão que você vai medir na sua placa eletrônica inicialmente falando, tá? Vamos analisar aqui o datasheet, então, ó. O que o nosso datasheet está falando em relação a você trabalhar com o vezes 1 ou o vezes 10. Tá vendo aqui, ó?
Vamos lá? Então, o datasheet está falando assim, ó. Meu querido amigo, meu querido aluno, se você trabalhar em vezes 1, a tensão máxima RMS, né? Então, a tensão máxima eficaz é de 150 volts. Então, você vai trabalhar no vezes 1, você não pode medir um VRMS, uma tensão eficaz, maior de 150 volts. Meu querido, você vai trabalhar no vezes 10, você vai trabalhar no X10 da sua ponta de medição do seu osciloscópio, então a tensão máxima que você vai trabalhar é de no máximo 300 volts RMS. Tensão eficaz de 300 volts, tá? Vamos aqui para a nossa circunstância prática, então? Vamos lá, ó. Na nossa situação prática de hoje, nós vamos medir aqui o nosso querido link DC da fonte chaveada, né? O capacitor de link DC, o filtro capacitivo da nossa fonte chaveada. E esse capacitor aqui, ele vai trabalhar, se você alimentar em 127 volts, por exemplo, ali, ó, olha lá, né, no nosso variac, ó, 127 volts. A tensão que vai ficar aqui no link DC é de aproximadamente 180 volts. Então, se é 180 volts, o que é ideal, gente? Que a gente trabalhe mais perto do vezes 1 ou do vezes 10? Mais perto do vezes 10. Por quê? O vezes 1, ele vai trabalhar com 150 RMS. Então, o vezes 10 aqui vai trazer para nós mais segurança na hora de medir essa tensão alta, tá? Principalmente se você pegar aqui o seu variac, se você subir a tensão lá do variac lá. Se você subir para 150 volts aqui, por exemplo, o que vai acontecer, gente? É ideal que você já trabalhe com o vezes 10 direto aqui. Então, vai medir tensões maiores aqui da malha primária da sua fonte chaveada, trabalhe no vezes 10, tá? Beleza? Então, a nossa escolha aqui hoje vai ser o vezes 10. Beleza? Por esses motivos que eu comentei aqui com vocês, tá? Então, a gente consegue trabalhar com 300 volts RMS tranquilamente. Tem um outro ponto também muito importante, que é assim, ó. Quando a gente fala de VRMS, tá, pessoal? A gente está falando de tensão eficaz. Então, é a tensão eficaz AC que você pode trabalhar tranquilamente. Mas os 300 são RMS, então as medições com osciloscópio admitem valores maiores de pico, tá? Então deixa eu fazer um cálculo rapidinho aqui com vocês. Tá bom? Vamos lá, ó. Deixa eu fazer um cálculo rapidinho aqui com vocês do máximo de pico que você pode trabalhar, ó. Então já está aparecendo a calculadora aqui com vocês. O datasheet falou o seguinte, que se você trabalhar no vezes 10, você pode trabalhar até com 300 volts RMS. No vezes 10 da sua ponta de prova, tá? Para você saber quantos volts de pico você pode medir, você tem que pegar o 300 volts RMS e fazer vezes raiz de 2, por exemplo. Raiz de 2 é 1,41. Então, se você pegar 300 e fazer vezes 1,41, isso significa que você pode medir até 400 volts, ó. Com o vezes 10 que vai estar tudo bem, tá bom? Até 400 volts de pico está tudo bem. Analisando um 300 volts RMS. Então você vai medir, por exemplo, uma senoide de 300 volts RMS, ela vai ter até os 400 e tantos de pico, então até aqui ela pode medir, tá tudo certo. O que você não pode medir? Tensões maiores que isso. Então, por exemplo, você quer medir 500 volts, você pode usar o vezes 10 da sua ponta de prova? Pode pegar aqui e colocar no vezes 10 aqui, já era, resolveu o problema? Aqui, ó. Então coloca no vezes 10 aqui, ó. E já era? Não, não pode, tá? Beleza? Você tem que respeitar isso aqui, ó. Tá bom? Então é esse critério que você usa para você poder escolher vezes 1, vezes 10. Ah, mas e se eu quiser medir uma tensão maior, professor? Aí você tem que comprar uma ponta vezes 100.
você vai ter que comprar uma ponta vezes 100. Então, se você vai medir uma tensão maior do que 420 volts, você tem que comprar uma ponta vezes 100. A ponta que vem com o osciloscópio, quando você adquire ele, pessoal, por exemplo, quando você adquire o seu DHO, quando você adquire o seu DHO 802, que aqui está, ó, quando você compra o seu osciloscópio, é um osciloscópio de 2 canais, né? Canal 1 e canal 2, 2 canais analógicos. E ele vem com 2 pontas de prova. A ponta de prova é X1 e X10. Se você vai medir tensões maiores, você vai ter que buscar uma ponta vezes 100. Então, deixa eu tentar mostrar aqui para você, ó. Ponta vezes 100 osciloscópio aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês porque você pode ter essa dúvida. Ó. Então, pode ser que seja necessário para você ter uma ponta vezes 100, correto? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu Google e vai digitar aqui, ó, ponta osciloscópio vezes 100, ó. Certo? Você já pode olhar aqui as imagens, né? Beleza? E você vai encontrar várias pontas vezes 100 para você trabalhar com o seu osciloscópio. Certo? E aí é muito importante que, para você saber exatamente a compatibilidade da ponta vezes 100, então se você for comprar uma ponta vezes 100 para o seu osciloscópio, aí eu aqui, tá? Então, você vai comprar uma ponta vezes 100, o que você tem que fazer? Entre em contato com o distribuidor Rigol, tá? Que você comprou o seu osciloscópio, o seu DHO 802, e veja se a ponta que você quer comprar é compatível com o osciloscópio que você vai usar. Porque não adianta você comprar, então, uma ponta vezes 100 e não ser compatível com o osciloscópio que você vai usar. Tá bom? Beleza? Tá claro, pessoal, quando é que você usa, então, vezes 1? Quando é que você usa o vezes 10? Quando que você usa o vezes 100? Então, o critério máximo é sempre a tensão elétrica que você vai usar. Tá bom? Tem um outro critério importante, que é o critério da frequência, tá? Que é muito importante também, tá bom? Ó, vamos lá? Ó, quando você abre o seu manual, aqui da ponta, ela vai falar assim para você, ô meu querido, ó, bandwidth, tá vendo aqui, gente? O que é bandwidth? É a largura de banda aqui, ó, bandwidth, largura de banda, tá? Ela tá falando aqui o seguinte, ô meu querido, se você trabalhar no vezes 1, se você trabalhar com a ponta de prova no vezes 1, você vai trabalhar tranquilo com até 35 MHz. Então, se você for medir um sinal de até 35 MHz, você deverá usar o vezes 1. Ou você pode usar o vezes 1 tranquilamente. Se você vai trabalhar com mais de 35 MHz, você já tem que mudar para 10x, a ponta no vezes 10. Que aí você vai medir tranquilamente até 350 MHz, tá? Isso aqui você vai se preocupar quando, gente? Quando, por exemplo, você vai medir um cristal oscilador. Então, você vai trabalhar com MacBook, vai trabalhar com notebook, vai trabalhar com iPhone, vai trabalhar com inúmeras coisas aí no seu dia a dia, você vai medir um cristal oscilador com o seu osciloscópio e com a sua ponta de prova, tá? Para você ter a melhor performance na medição, se você for medir mais que 35 MHz, põe a ponta no vezes 10. Que daí o critério já não é mais a tensão, o critério é a frequência que você vai medir. Tá bom? Menos que 35 MHz, tensão tá ok, né? Geralmente cristal oscilador, tá? Vezes 1. Beleza? Então, duas coisas muito importantes para você analisar é a tensão e a frequência que você vai medir. Aí com a sua ponta de prova. E aí você vai selecionar o vezes 10 ou vezes 1. Combinado, gente? Tá bom? Uma pergunta, a aula tá top? Essa aula tá top para vocês? Estão gostando? Né? Tem dezenas de pessoas ao vivo aí. Anota a aula top aqui para mim no campo de comentários para eu saber que você está gostando. Afinal de contas, essa aula foi feita para quem, gente? Essa aula foi feita para vocês. Então, se você está gostando, eu não vou continuar a aula se você não colocar a aula top aqui para mim no chat ao vivo, tá? Eu quero ver 50, 100 mensagens aí escritas aula top. Beleza? Tá bom? Tudo é feito com muito amor e carinho aí para vocês, tá?
Muito bem, aula top, aula top. Muito bom. Muito bom, gente, muito bom. Aula top, aula top. Muito bem, aula top. É isso aí, gente, tá? E não esquece de compartilhar essa Masterclass com o seu amigo também, para que ele possa aprender. Mais pessoas aprenderem e crescer. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupo dos cursos que você faz, tá? Para que você possa aprender, evoluir e crescer com a gente. Tá bom? Beleza? E todos os links que você precisa acessar de e-books, treinamentos, estão sempre aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Combinado? Não esquece disso. Vamos voltar para a nossa prática, então. Vamos lá? Aí, aqui estou. Muito bem. Vamos lá. Pessoal, uma vez que você escolheu, então no nosso caso aqui, o que é importante ressaltar? Tá bom? Nós escolhemos o vezes 10, então a nossa ponta aqui já está no vezes 10, tá bom? Já está no vezes 10. Pelo critério da medição de tensão, que aqui a gente vai estar medindo aí quase 200 volts no nosso capacitor, tá? Então, é por isso que a gente escolheu vezes 10. Colocou vezes 10 aqui na sua ponta de prova, você tem que vir no osciloscópio, ó. Você tem que vir no osciloscópio. E aí eu vou mostrar uma coisa muito massa aqui para vocês, que é como você usar um mouse com o osciloscópio se você quiser, tá? Isso aqui é muito legal, tá bom? Então eu vou pegar o meu mouse aqui, um mouse muito massa. Como que você usa o mouse no osciloscópio? Pega aqui a entrada USB, ó. E conecta aqui o mouse, ó. Quando você conecta o mouse, já vai aparecer para você aqui um ponteirinho. Olha lá que legal. Ah, é bom demais, ó. Olha lá. Que bacana, tá bom? Beleza, ó. Olha lá. Já aparece um ponteirinho aqui. E aí a gente vai clicar aqui no canal número 1, ó. Tá bom? Aqui, ó. Canal número 1. Então eu vou clicar aqui no canal número 1. E aqui, ó, tem o nosso querido probe, ó. Tá vendo aqui o probe, ó? E aqui tem todas as atenuações possíveis que você pode trabalhar. Então, inicialmente vem o vezes 1, tá? Vem o vezes 1. Mas nós vamos ter que colocar o quê? O probe no 10x aqui, ó. Beleza? Então, a atenuação da nossa ponta de prova do nosso osciloscópio da Rigol, vezes 10. Aí, beleza, tá? Nesse caso, pessoal, qual o sinal que a gente espera ver aqui com o osciloscópio, tá? Se você é um iniciante, tá? Muitas pessoas falam assim, ó, evite usar o botão alto do seu osciloscópio, evite, né? O botão automático do seu osciloscópio. Mas se você é um iniciante, você pode apertar um botão alto, tá? Tá tudo bem. Beleza? E aí ele mostrou aqui, ó, no Signal Detect, meu Deus do céu. Jesus amado, Jesus bendito. Tá tudo bem, tá bom? O que é importante se analisar, tá, pessoal? Se você vai medir o capacitor do link DC aqui, ó. Você vai medir aqui o seu capacitor do link DC. Se você espera ter uma tensão de quase 200 volts, aqui, o que você vai fazer? Você vai lá no seu osciloscópio. Vai lá no seu osciloscópio. E você vai colocar daí aqui, ó, uma quantidade de volts por divisão aqui, correto? Ó. Então, quantos volts por divisão tá aqui, ó? 50. Você vem aqui, ó. Se você colocar 20, o que é muito importante, tá? Eu até vou mudar aqui a minha tela aqui, para que a gente possa compartilhar o web control aqui da Rigol, para isso aqui ficar mais claro ainda para vocês, tá? Deixa eu só achar o meu web control aqui. Aí. Aqui no web control vai ficar mais claro para você analisar isso aqui que eu vou te ensinar agora, tá? Ó, quando você olha a tela aqui do osciloscópio, ó, você vai ver que existem divisões verticais e divisões horizontais, correto? Não é isso? Aí, se você analisar aqui, ó, aqui é a linha central, tá vendo? Então, quantos quadradinhos, quantas divisões tem para cima e quantas divisões tem para baixo aqui, ó? Então, você tem 1, 2, 3, 4 divisões para cima, 1, 2, 3, 4 divisões para baixo. Se você deixar desse jeito aqui, ó, 20 volts por divisão, você vai conseguir medir 80 volts para cima e 80 volts para baixo.
Só que você está medindo um sinal de quase 200 volts. Então, 200 volts está lá para cima, ó. Tá vendo aqui, ó? O sinal está mostrando aqui para você. O sinal está lá para cima, meu filho. Não vou conseguir mostrar isso aqui para você. Então, vamos trocar aqui para 50. Ó, 50 volts. Então, você pode vir aqui e clicar aqui, ó, 50 volts. Olha lá que legal. Beleza? Olha aí que massa, ó. 50 volts por divisão. Perfeito, top de linha aí, sensacional, tá? Agora o sinal está 50 volts por divisão. O que acontece? Você pode pegar e você vai selecionar, pessoal, o acoplamento, tá? E aqui é muito importante a gente entender o seguinte, ó. O osciloscópio ele tem dois tipos de acoplamento. Acoplamento, aliás, são três, né? DC, AC e GND, tá? DC, AC e GND. O acoplamento DC, conforme você está vendo aqui, ó, todo o sinal que está na sua ponta de prova, ela vem e vai diretamente, ó, para a entrada do seu osciloscópio, que aqui está, ó, para a impedância de entrada do seu osciloscópio. Então, 100% do sinal que você está medindo vai para dentro do seu osciloscópio. Por isso que é DC. DC é acoplamento direto. Acoplamento direto. Tá? Acoplamento direto. DC. Direct Coupling. Se você quiser pegar e medir somente as variações do sinal, então você está vendo aqui, gente, que nós estamos trabalhando com um sinal no capacitor do link DC, onde tem aqui uma ondulação, tá vendo aqui, ó? Tá vendo a ondulação aqui, ó? Essa ondulação aqui é chamada de tensão de Ripple. Olha lá. Tensão de Ripple. Tensão de ondulação da sua fonte chaveada, tá? Beleza? Se você quiser medir só a variação do sinal, você vai selecionar o acoplamento AC. Se você quer medir o sinal completo, você vai medir o acoplamento DC. Tá bom? O AC é acoplamento capacitivo. AC, acoplamento capacitivo. Estão vendo que tem um capacitorzinho aqui, ó? Então quer dizer que para o sinal chegar na entrada do seu osciloscópio, ele vai pegar na sua ponta de prova. Aí já está no AC, ó. Né? Ele vai pegar e vai ser acoplado no capacitor para depois chegar aqui dentro. Então também tem uma chavinha aqui, ó. Tem uma chavinha aqui, ó. Se você deixar descer, ó, a chavinha vai para cima. Ó. Então o sinal não passa pelo capacitor, passa direto. Se você deixar acoplamento AC, o sinal pega, passa pela chavinha, ó. Passa pelo capacitor para depois entrar aqui no canal. E o acoplamento capacitivo ele faz com que somente as variações cheguem na entrada do osciloscópio. Acoplamento DC, o sinal entra 100% diretamente do jeito que você está medindo, tá? Deixa eu mudar aqui pro osciloscópio aqui agora. Ó, aí. Estão vendo que o sinal ele está em qualquer posição aqui da tela, pessoal? Se você vir e apertar esse botão aqui, ó. Aqui é o cursor vertical, tá vendo aqui, ó? É o controle vertical, de onde que você está medindo o sinal aqui na tela do osciloscópio, tá vendo? Se você apertar ele aqui, ó, apertou, ó, olha lá. Aí o sinal volta exatamente para onde ele deve estar na tela do seu osciloscópio. Ah, professor, mas como assim? Que parada é essa que você está falando de onde que ele deve estar? Porque, ó, pensa comigo, ó. Agora vamos mudar aqui para o Web Control da Rigol, ó. Se a gente está medindo, pessoal... deixa eu mudar aqui para poder fazer a explicação aqui para vocês. Ó. Se você está medindo aqui no seu capacitor, então você está medindo no capacitor. E aqui você está medindo 200 volts, correto? Se você está medindo 200 volts aqui, e você vai lá no seu osciloscópio, e você seleciona aqui, ó, 50 volts por divisão, aqui, ó, 50 volts por divisão, qual que é o cálculo matemático que você vai fazer? Bom, 50 volts por divisão, então quer dizer que se aqui é a linha central,
Daqui para cá eu meço 50, até essa divisão aqui, ó, 100, até aqui 150 e até lá em cima 200 volts. Então, se você está medindo cerca de 200 volts, o sinal tem que estar nessa linha aqui mesmo, ó. Olha lá, ó, lá em cima. Olha que da hora que é o que vai acontecer agora, ó. Você vai entender, nossa, de uma forma incrível agora, tá? Ó. Até mudar o meu ângulo de medição aqui, ó. Olha lá, ó. Eu vou focar no variac agora aqui para vocês entenderem, tá? Ó. Então, para 127 volts que você está vendo aqui no variac, você está vendo o sinal lá em cima, na tela do seu osciloscópio, ó. Tá vendo aqui, ó? De quase 200, né? Vamos abaixar essa tensão para ver o que acontece, ó. Olha lá. Olha lá. O que está acontecendo, gente? Estão percebendo aí? O sinal desceu na tela do seu osciloscópio, ó. Olha que massa. Por quê? Porque se eu estou descendo a tensão da entrada alternada, isso aqui está sendo retificado, está sendo filtrado pelo capacitor, vai descer a tensão no link DC da sua fonte chaveada. Perfeito? Se você subir a tensão no seu variac, o que vai acontecer com a tensão retificada e filtrada no link DC? Olha lá. Olha lá. 127 volts, né? Ah. Vai subir a tensão no link DC da sua fonte chaveada. É por isso que o osciloscópio está mostrando esse sinal aqui para vocês, tá? Olha aí que massa, tá bom? Vamos voltar aqui no osciloscópio agora, ó. Muito bem. Agora você quer fazer algumas medições com o seu osciloscópio, perfeito? Vamos lá, vamos medir então, ó. Então eu vou clicar aqui, vou em Measure, ó, menu de medição. No menu de medição, nós vamos trabalhar aqui com V máximo. O que é o V máximo, pessoal? Tensão de pico, tá? Qual que é o V máximo que está marcando aí para nós? Ó, 176 volts, lá no capacitor de link DC da sua fonte chaveada, tá? Beleza? Tensão mínima. O que é a tensão mínima, gente? Tensão mínima... Vou até mudar aqui, ó, para eu ir falando e explicando aqui para vocês, tá? Aí, aqui, ó. Tensão máxima, tensão de pico lá em cima da onda. Tensão mínima, a tensão embaixo da ondulação. A mínima tensão que o sinal chega. Tensão máxima, a tensão máxima que o sinal que você está medindo vai chegar, tá bom? O que mais que a gente vai medir aqui, ó? VPP. O que é o VPP? VPP é exatamente a tensão do máximo ao mínimo. Então, nesse caso aqui, a gente está medindo a tensão de ondulação da sua fonte chaveada. A tensão de ripple da sua fonte chaveada. Quanto maior a ondulação, maior o VPP, ou V-on de PP, tensão de pico a pico de ondulação, tá? Beleza? Isso está mostrando se o capacitor está descarregando e carregando muito, por causa do alto consumo de corrente na malha primária, na parte hot da sua fonte chaveada, tá? Quanto maior a corrente de saída da fonte chaveada, ele vai precisar aumentar a largura do pulso do PWM, vai consumir mais corrente no primário do chopper, e isso vai fazer com que o capacitor carregue e descarregue mais. Então vai aumentar o ripple. Quanto menor a corrente de saída da fonte chaveada, menor a largura de pulso do PWM, menos o primário é exigido, o capacitor não carrega e descarrega tanto. Tá bom? A tensão de ripple diminui. Isso que a gente vai ver na prática, tá? Então, muito bem, VPP. Aqui, pessoal, você pode enxergar também a frequência, tá? Frequência, ó. Beleza? E a frequência daí vai depender do jeito que você vai medir aqui o seu frequência e período, tá? Eles vai depender exatamente de como essa onda está sendo exibida na tela para o osciloscópio calcular essa frequência para você, tá bom? Beleza? Ó. Show? Tudo isso que eu estou mostrando aqui, vamos voltar aqui para o osciloscópio. Tá vendo aqui, ó? Você poderia selecionar no menu aqui do osciloscópio, tá, gente? Tá bom? Então aqui, ó, botão Measure, ó, botão Measure. Deixa eu focar aqui para vocês. Então vem aqui, ó, botão Measure, ó, botão Measure. Aí você vem, vai selecionando as medições aqui. É só clicar, tá? É que como a gente está trabalhando com o mouse, ó, aí você vai selecionando o mouse aqui e vai trabalhando de forma maravilhosa, tá bom? Beleza? Bom, vamos lá. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma experiência muito legal, que é o seguinte. Nós vamos visualizar a tensão de ripple, que é a tensão de ondulação
Então, só para recapitular o que a gente já aprendeu até esse momento na aula, tá? Então, nós já aprendemos sobre vezes 10, já aprendemos sobre vezes 1, sobre vezes 100, sobre tensão de pico máxima, que vai trabalhar em cada um desses casos, vezes 1, vezes 10, vezes 100. A gente já falou sobre acoplamento, perfeito? Mostramos o variac, carga eletrônica, osciloscópio, tá? Agora a gente está indo para medição do link DC e a gente vai enxergar a variação. Aumentou a corrente de saída da sua fonte chaveada. O que acontece com o ripple no capacitor? Aumenta, diminui? Como é que você faz para medir isso com o seu osciloscópio, tá? Isso aqui é muito importante porque você consegue pegar defeito na fonte chaveada. Então você consegue pegar defeito, tá? Consegue pegar defeito na fonte chaveada a partir desse ripple aí. Então, por exemplo, mediu a tensão no link DC da sua fonte chaveada. Tá com um ripple muito alto, tá com modulação muito alta. E a fonte, por exemplo, tá em vazio lá na saída. Pô, como é que tá um ripple muito alto, uma ondulação muito alta, se eu tô sem consumo lá na saída? O capacitor de filtro tá com defeito. Então, com o osciloscópio, graficamente, você vai olhar, vai avaliar, né? O que está acontecendo na fonte chaveada e fala, pô, mas esse ripple aqui não é para estar desse jeito aqui. Então, quer dizer que o seu capacitor está com defeito, você vai e troca o capacitor. Já é um indício que a ESR dele pode estar com problema, tá? Que daí o seu capacitor, no decorrer do tempo, ele vai perdendo as características, né, de funcionamento. Isso é normal, deprecia, né, pessoal, tá? Beleza? E aí você também pode saber, por exemplo, a sua fonte está sem partida, não tem tensão lá na saída. A primeira coisa que você tem que medir é o capacitor do link DC. Tem tensão no link DC? Não tem. Pô, não tem nada. Então quer dizer que o seu fusível pode estar queimado lá atrás. Pode ser que a ponte retificadora possa estar em curto, pode estar com defeito, tá? Então, medindo a tensão no link DC, você consegue pegar muitos defeitos na sua fonte chaveada, tá bom? E é claro que tem curso de fonte chaveada no nosso querido Eletrônica Fácil também, tá? Vamos lá, ó. Beleza? Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, e vou deixar focado na nossa carga eletrônica agora, tá? Então, você vai olhar nesse ângulo aqui a carga eletrônica da Rigol. Você vai olhar a corrente de consumo aqui. Então, vamos diminuir essa corrente aqui, ó. Eu vou diminuir o consumo para 100 mA, que é 0,1 ampere, né? Essa tensão que está marcando aqui, ó, vou até mudar um pouquinho o ângulo aqui, ó. Essa tensão que está mostrando a carga eletrônica aqui é a tensão de saída da fonte chaveada, tá, pessoal? 12 volts, né? Então, 12 volts. 12 volts, modo corrente constante aqui na carga eletrônica e a saída de corrente é 0,1 ampere. Nesse ângulo você vai ver aí a carga eletrônica e nesse ângulo aqui você vai ver o sinal na tela do seu osciloscópio, tá? Beleza? Bom, vamos analisar aqui então, ó. Então a gente está medindo aqui uma tensão máxima de 180 volts no link DC, tensão mínima de 175. Então qual que está sendo a tensão de ondulação aqui, gente? Ó, a tensão de ondulação está em 3 volts, ó. Tá vendo aqui, ó? 3 volts, ó. Beleza? Se você vir aqui, ó, veio aqui e colocar aqui em indicator, você vai ver que já são desenhadas aqui duas linhas laranja que vão ficar mais em ênfase já para vocês, tá? Beleza? Então, vamos fazer algumas medições aqui e vou anotando algumas coisas aqui no chat para vocês, tá? Então, o VPP está em 3 volt e 3,5 volt numa corrente de 0,1 ampere na saída, tá? Beleza? Prestem muita atenção no que vai acontecer. Neste momento, nós vamos dobrar a corrente vai para 0,2, ó. Então, ó, 0,2 ampere de corrente na saída da fonte chaveada, tá bom? O que aconteceu com o VPP? Então, o VPP agora tá marcado aqui, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? 4,2 volt, ó. Então, 4,2 volt numa corrente de 0,2 ampere. Então, pessoal, o que é importante, ó? O que é importante? Você vai perceber que quanto maior é a corrente de saída da fonte chaveada,
mas isso faz com que o PWM, é claro que vai ter uma masterclass aqui do nosso curso de osciloscópio, só medindo o PWM da fonte chaveada, você vai ver essas características, tá? É que não é o foco da aula de hoje. Mas então você está vendo o quê? Que quanto maior a corrente de saída, maior tem que ser o PWM na entrada da fonte chaveada, maior o ciclo ativo do PWM para ligar o MOSFET, que controla o chopper, mais corrente no primário do chopper, isso faz com que o capacitor carregue e descarregue mais rapidamente. Então, por isso que vai aumentar a ondulação, tá bom? Então, fica ligado nisso. Muito bem. Vamos agora trabalhar, pessoal. Vamos trabalhar agora com 0,3. Ó, então 0,3. Olha, vamos colocar meio ampere, né? Aí já fica massa, ó. 0,5 ampere, tá bom? Vamos lá, ó. Então, 0,5 ampere, o nosso VPP. VPP foi para 6,3 volts, gente. Olha lá. 6,3 volts. Uma corrente de 0,5 ampere. Vou até tomar uma aguinha aqui. A aula tá top, pessoal? Se a aula tá top, não esquece de escrever aula top aqui no chat. Que é isso que é a maior alegria do professor Rodolfo, tá? Ou no campo de comentários do nosso curso. Não esquece de escrever aula top, tá? Não esquece de escrever aula top, isso que deixa o professor Rodolfo feliz, tá? Vamos lá, ó. Vamos subir agora a corrente de meio ampere para 1 ampere. Muito bem, 1 ampere, tá, pessoal? Olha lá o que aconteceu. Já está aparecendo a ondulação. Estão vendo lá, ó? Olha lá. Olha lá a ondulação, gente. Então, antes não tinha praticamente ondulação. Ó. Olha lá. Olha lá. Ondulação quase zero. Uma linha, né? Olha lá. Uma linha. Colocamos 1 ampere. Já está aparecendo aí a ondulação. Ó. Olha lá que legal. Então, nesse caso aqui, a gente tem um VPP de 9,3 volts, quando a corrente de saída da sua fonte chaveada é de 1 ampere. Muito bem. Olha aí que legal. Aí tem uma coisa muito massa, pessoal, que é o seguinte. Agora que o acoplamento AC do seu osciloscópio, faz todo sentido, tá? Porque se você está focado em ver a ondulação da sua fonte chaveada, faz muito sentido você deixar o acoplamento AC. Porque daí vai chegar no seu osciloscópio com o acoplamento AC somente as variações do sinal. Então você vai olhar na tela do seu osciloscópio somente o AC, somente o que passar do acoplamento capacitivo, e aí você vai ficar focado só na ondulação, então. Porque agora, do jeito que tá, o que está acontecendo? Ó, você está vendo a tensão DC com a ondulação, com a carga e descarga do capacitor. Não está vendo aqui, ó? Olha o que vai acontecer, gente. Que agora eu vou vir aqui no canal, ó. Então, canal número 1. E agora eu vou colocar acoplamento AC. Presta atenção na mágica, ó. Prestem atenção na mágica, ó. Olha lá, ó. O que ficou na tela do osciloscópio agora, gente? Vou clicar aqui, ó. Ó, vou até mudar o ângulo aqui, ó. Olha lá, ó. O que ficou na tela do osciloscópio agora, gente? No nosso DHO 802 da Rigol. Perceba. Ficou aqui, ó, apenas a ondulação. Tá vendo aqui, ó? Ó. Não ficou apenas a ondulação? Se ficou apenas a ondulação, por que eu vou colocar aqui no meu osciloscópio 50 volts por divisão aqui, ó? 50 volts por divisão, se eu estou medindo apenas 9 volts aqui. Não faz sentido. Se você coloca 50 volts por divisão, você vai medir 50 volts por quadrado. Mas aqui a gente está medindo apenas 9. Apenas 9 de VPP. Então agora, para você ver essa tensão aqui expandida, ainda mais alta, para ainda ter mais precisão, o que você faz? Você vem aqui, ó.
tá? Você pode trocar aqui, né, ó, a escala aqui, ó. Então você pode clicar aqui ou aqui, ó. Se você clicar aqui, você deixa a onda maior, ó, deixa a onda maior, tá vendo aqui, ó? E se você clicar aqui, deixa a onda menor. Então aqui, ó, menos volt por divisão, ó, trocou para 20 volt por divisão, trocou para 10 volt por divisão, trocou por 5 volt por divisão, trocou por 2 volt por divisão, tá vendo aqui, ó? Se você clicar aqui, vai deixar a onda menor. Então de 2 para 5, de 5 para 10, de 10 para 20, de 20 para 50, de 50 para 100. Então vamos, ó, vamos clicar aqui, ó. Ó, 2 volts por divisão. Aí, 2 volts por divisão tá bom, tá? Professor, mas como é que eu faço isso com os botões do osciloscópio? Eu quero ver com os botões do osciloscópio. Você vem aqui, ó. Aqui é a escala horizontal, tá? Aqui, ó. Escala vertical, ó. Scale vertical, ó. Tá vendo? Olha lá. Então você vai girando aqui, ó. Olha lá. Para a esquerda, você aumenta o volt por divisão. Para a direita, você diminui o volt por divisão. Olha lá. Aqui tá 1 volt por divisão, tá? Isso aqui é muito legal para mostrar para vocês que no osciloscópio, pessoal, o real formato da onda, né? Então, vou clicar aqui para deixar o web control aqui para vocês, ó. Então, o que vocês têm que ver, pessoal? Que nas fontes chaveadas, os sinais não são bonitinhos. Perceba. Aqui você está vendo uma tensão de ondulação. Vou mexer na escala horizontal aqui, ó. Ó. Olha lá. Mas o que tem aqui nessa carga e descarga do capacitor aqui, tá vendo? Um monte de ruído, gente. Um monte de ruído. Por que tem esse monte de ruído? Por causa da fonte chaveada, né? Então a frequência que está chaveando o primário do chopper é na faixa aí de centenas de kilohertz. Então a frequência da ondulação aqui, ó, vou até pegar o trigger, e aí é legal a gente ver isso aqui, ó. Vou pegar o trigger, ó, trigger. Vamos pegar o trigger do nosso sinal e colocar sobre o sinal aqui, ó, para dar uma estabilizadinha pra gente, ó. Aí, uma estabilizadinha maior aqui, ó. Tá? Vou apertar a tecla single aqui, ó, para o sinal ficar na nossa tela aqui. Veja que aqui, ó, o indicator, se eu clicar aqui em V máximo, ó, indicator, a linha de referência fica aqui em cima. Se eu clicar aqui em V mínimo, a linha de referência vem aqui embaixo. Se eu clicar no VPP, e fica entre pico a pico, máximo positivo e máximo negativo, tá? Muito bem. Olha só, pessoal, os ruídos aqui inseridos, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá. Então, isso aqui é um sinal real, tá, pessoal? Beleza? É isso que acontece na sua fonte chaveada. Então, você tem que ficar muito ligado nisso aqui também, que se você medir o sinal no link DC da sua fonte chaveada e não ter uma ondulação, e você ter um sinal muito distorcido mesmo, isso aqui também indica que o seu capacitor do link DC também pode estar com problema. Ou o capacitor ou o conjunto de capacitores, tá? Tem links DC, né? Filtros capacitor, tem um monte de capacitor, tá? E aqui tem um só no caso, tá? Então já fica legal. É por isso que medir isso aqui na sua fonte chaveada pode trazer muitas coisas, muita informação legal para vocês, tá? Lembrando que o osciloscópio ele é touch, né? Tela touch para você, tá? Mas vamos lá, voltando ao nosso raciocínio. Muito bem, ó. Então, vamos aqui em single mais uma vez. Muito bem. Vou clicar aqui no Run Stop, ó. Olha aí que legal, tá? Nesse caso, pessoal, qual que é a frequência que está sendo medida? Ó, 120 Hz, tá? Porque no retificador de onda completa, o retificador ele pega a frequência da entrada, que é 60 Hz, que é a frequência da rede, e dobra na saída. Por isso que está dando aqui, ó, 120 Hz, tá? Por isso que a frequência que dobra. E o período de 8,3 milissegundos. Beleza? Se eu clicar aqui em frequência, ó,
Ele vai pegar exatamente do início ao final do ciclo, assim como também no período, tá? Ó. Tá bom? Então, ele pega do início, ó. Do início do ciclo, ó. Então, o ciclo começou aqui e terminou aqui, ó. Então, é o desceu, subiu, terminou. Perfeito? É aqui que a gente mede a frequência, tá? Voltando ao nosso raciocínio aqui da tensão de pico a pico, ó, que é isso que a gente está analisando agora. Vamos voltar aqui para o ângulo da nossa carga eletrônica, para a gente variar a corrente. Variar a corrente e a gente mostrar para vocês o que vai acontecer, então, com a tensão de ondulação, tá? Vamos lá? Vamos subir aqui a corrente para 1,5 ampere agora. Então, 1,5 ampere. E aqui tem um ponto muito importante, tá, pessoal? E aqui eu vou passar uma dica aqui para vocês, que é o seguinte. Tem uma coisa muito importante, e isso aqui isso aqui é crucial que eu fale isso nesse momento para vocês, tá? Para explicar isso aqui, nós vamos ter que dar um passo para trás. Porque às vezes você vai acreditar que o seu osciloscópio não estava medindo certo, e piriri pororó, e vamos lá. Ó. Deixa eu voltar aqui para 1 ampere. Deixa eu voltar aqui para 1 ampere. Foi a nossa última referência, tá? E aí, é por isso que escolher o acoplamento correto, ó. Então, a nossa corrente na carga eletrônica ele voltou para 1 ampere, tá? Olha isso aqui. Isso aqui é muito importante, gente, tá? Tem uma regra que é a seguinte. Para que o seu osciloscópio possa mostrar o valor o mais possível e mais aproximado da realidade possível e mais preciso possível, o sinal que você está medindo tem que estar sendo distribuído na tela do seu osciloscópio da melhor forma possível. Ou seja, um sinal muito bem preenchendo a tela do seu osciloscópio, um sinal preenchendo o máximo possível de divisões da tela do seu osciloscópio, um sinal que você consegue ter o maior número de detalhes possível dele, faz com que o seu osciloscópio calcule o valor o mais real possível, para trazer a melhor exatidão para você no valor que você está medindo, tá? Por que o professor Rodolfo está falando isso para você agora? No momento anterior, a gente estava medindo isso aqui, ó. Ó. Lembra lá, ó? Ó. Tá medindo isso aqui, por exemplo. Então, uma pergunta importante para vocês, gente. Uma pergunta importante para vocês. Desse jeito que tá aí, o sinal tá bem distribuído na tela do seu osciloscópio? Sim ou não? Responda no chat para mim, por favor. Responda no chat para mim. Desse jeito aí, o sinal está sendo bem desenhado, bem distribuído na tela do seu osciloscópio? Sim ou não? Obviamente a resposta é não. Se o sinal não está sendo bem distribuído na tela do seu osciloscópio, qual que é a questão? Ele não vai ter a melhor exatidão possível, a melhor precisão possível na hora de trazer o VPP aqui para você, ó. Então veja que é por isso que ele marcou para nós um VPP de 9,3. Até porque a gente estava medindo aqui, ó. A gente estava medindo no acoplamento DC, lembram disso? Olha lá. Então, nós não estávamos tendo precisão dessa ondulação aqui na tela do nosso osciloscópio. Por quê? Porque ela está inserida num sinal DC. Se você pega e foca na ondulação, colocando o acoplamento AC, e mudando aqui o volt por divisão aqui, deixando essa onda ampliada na tela do seu osciloscópio, olha lá, ó. Olha lá que legal. Até trazer o trigger aqui um pouquinho para cima.
Estabilizou mais o sinal para nós, né? Olha o que aconteceu com o nosso VPP, gente. Exatamente, galera. Não estava, né? Muito bem. Obrigado pela participação aí, Alex. Tamo junto, tá? Então, antes a gente estava medindo 9,3 volts de pico a pico. 1 ampere de corrente. Né? Qual que é o nosso VPP agora? Ó. Olha lá. Ó. A gente está com os mesmos 1 ampere de corrente na saída da fonte chaveada. Mesma coisa. Só que olha o que aconteceu com o VPP, gente. O nosso VPP real, com o sinal bem distribuído na tela do osciloscópio, é 7,5. Numa corrente de 1 ampere. Então, essa aqui é uma dica crucial para vocês, tá, pessoal? Essa é uma dica crucial para vocês, gente. Isso é muito importante. Isso é crucial, tá? Coloque sempre o sinal o mais bem desenhado possível para a precisão máxima do que você está medindo, tá? Beleza? Então, ao invés de 9,3, o VPP real é de 7,5, tá? Olha aí que loucura, tá bom? Vamos voltar aqui para 5 volts, 2 volts por divisão. Aí. 7,5 VPP, tá bom? Vamos mudar agora a corrente para 1,5 ampere. 1,5 ampere. Olha lá, ó. Então agora nós temos um VPP real de 10,2 volt para uma corrente de 1,5 ampere. Perfeito? É por isso que é importante, gente, vocês saberem usarem o acoplamento do osciloscópio, tá? Isso aqui faz toda a diferença. Tem gente que tem uma Ferrari na mão e não sabe usar isso ao seu favor, tá? Então, manda bala na Rigol aí que é só alegria, tá? Ó, 10,2 volt, 1,5 ampere, tá bom? Vamos trabalhar agora com 2 amperes de corrente, tá bom? Se o capacitor aqui explodir, bota na conta do professor Rodolfo, tá bom? É por isso que é uma Masterclass ao vivaço, tá, gente? Ó. 2 amperes de corrente, ó. Então, VPP. Pode ser que queime a fonte chaveada, tá, pessoal? Se queimar também tá tudo bem. O importante é o seu aprendizado, tá bom? Ó. VPP real, vamos lá? 13,2 volt. 13,2 volt. Com uma corrente de 2 amperes na nossa carga eletrônica. Tá bom? Ó. Então, 2 amperes. Estamos com o VPP de 13 volts, tá? Beleza? Muito obrigado, José. Tamo junto, viu, meu querido? Vamos para cima, tá? Obrigado pelo carinho. Agora, pessoal, vamos trabalhar com 2,5 ampere. Vamos lá? Então, carga eletrônica. 2,5 ampere. Se estourar aqui, faz parte do aprendizado, tá bom? Combinado? Não fiquem bravos com o professor Rodolfo se explodir o capacitor, tá bom? 2,5 ampere. Ó, então VPP real. Tá vendo como o sinal está bem distribuído na tela do osciloscópio, gente? Ó? Então agora o VPP real é de 16 volts. Numa corrente de 2,5 ampere. Fechou? Vamos subir para 3 ampere agora? 3 ampere de corrente. É sério, tá, pessoal? Pode dizer que estoura o capacitor, mas tá tudo bem, tá? Se não estourar o de entrada, pode estourar o de saída. Brincadeira, tá? Vamos para cima. É brincadeira com fundo de verdade. Vamos lá, VPP real, ó. Note uma coisa importante, tá, gente? Ó, tá vendo aqui, ó? Por que o VPP aqui tá com dificuldade, ó? Tá vendo que tá com um monte de asterisco aqui, ó? É porque o sinal passou da tela do seu osciloscópio, tá vendo? Ele tá além do máximo e do mínimo aqui. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? De 2 volts, vamos trabalhar com 5 volts agora. Beleza? Muito bem. Então, VPP real de 18 volts e meio. Ó.
VPP real de 18 volts e meio. E tem uma galera que fica até o final só para ver o capacitor explodir, hein? Vamos ver quem que vai ficar até o capacitor explodir. Vamos lá, ó. 3 amperes. Chegar até 4 amperes tá bom, né? Até 4 amperes tá bom. Tudo bem? Legal. Vamos subir agora para 3,5. 3,5 amperes. Muito bem. Então, VPP real, 22 volts. Para 3 amperes e meio de corrente. 3 amperes e meio de corrente. Olha lá. Beleza? E por último, e não menos importante, 4 amperes de corrente. Aí. E para 4 amperes de corrente, um VPP real de 24 volts e meio, né? 24,5 volts. 4 amperes. Beleza, meus queridos? Fechou? Tranquilo? E agora o que a gente vai fazer? Vamos zerar a corrente. Olha lá. Olha lá. Olha lá o que vai acontecendo com a ondulação, tá vendo? Mais prático que isso é impossível, hein, gente? Teoria, prática, olha, acoplamento, fonte chaveada, osciloscópio. Mais prático que isso, impossível, tá? Tá claro, gente? Clareou? Então, ó, olha que loucura. A gente saiu, vamos voltar nas mensagens aqui, ó. Inclusive agora tem um negócio muito massa, a gente pode até mexer aqui na escala vertical ó, do osciloscópio, ó. Ó, só para ressaltar um ponto importante aqui para vocês, olha o ruído, né, na fonte chaveada, tá? Ó. Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o 0,1 ampere, né, ó, 0,1 ampere de consumo na fonte chaveada e vamos ver o VPP real, tá? Ó. VPP real mais ou menos 1,7 volts, né? Com 0,1 ampere. Aí. Aí, ó. Beleza? Então a gente está saindo de 0,1 ampere, ó, 0,1 ampere. A gente tem um VPP de 1,7 volts. E para 4 ampere, a gente tem um VPP. VPP de quanto? 24,5. Aí, gente. Fechou? Belezinha? E aí você tem o ruído da sua fonte chaveada, tá? Olha aí que loucura, né? Olha lá. Tá bom? Beleza? Ah, professor, mas eu quero ver exatamente a frequência desse ruído. Eu quero ver a frequência desse ruído aí na fonte chaveada. Eu quero ver quais são os harmônicos. Né? Então, eu quero ver os harmônicos. Dá para ver? Dá para ver. Mas aí a gente vai ensinar a vocês verem esses ruídos aí, as frequências ruidosas, somente na Masterclass do nosso curso de osciloscópio da FFT, que é a transformada rápida de Fourier, tá bom? E o osciloscópio ele tem um recurso que você consegue ver exatamente os sinais harmônicos que vão estar, né, os sinais harmônicos ruidosos que vão estar aqui na tela do seu osciloscópio, né? No seu osciloscópio, a partir do que, gente? A partir das diversas circunstâncias de funcionamento da sua placa eletrônica, tá? Então, se você vai trabalhar em tantos amperes de corrente, então você tem aqui, ó, por exemplo. Ah, você tem mais ampere de corrente? Ó, então tem mais ampere de corrente? O que acontece com o ruído? Ah, tem menos ampere de corrente. O que acontece com o ruído? Tá bom? Então, daí a gente vai fazer uma análise criteriosa a partir do uso da FFT.
Tá bom, meus queridos? Combinado? Nesse momento, pessoal, a partir dessa Masterclass, eu quero a sua opinião sincera, tá? Ó, é claro que o professor Rodolfo que aqui está vai dar um presentão para quem ficou até esse momento, tá? Beleza? Então eu quero que você escreva, se você está na nossa plataforma de treinamentos online, Eletrônica Fácil, você escreve aqui no campo de comentários da nossa plataforma de treinamentos online. Se você está assistindo de uma outra plataforma, né? Então, se você está assistindo essa transmissão no momento que o curso está sendo produzido aqui para vocês, responde para mim aí, valeu a pena? Isso é muito importante. Valeu a pena assistir essa Masterclass até o final? E é claro que daí a galera que responder aqui, eu vou agradecer do fundo do meu coração. A galera tá vendo a produção desse curso ao vivo, tá? Eu vou responder aqui do fundo do meu coração. Galera que está ao vivo. Assistindo, aprendendo, evoluindo e crescendo. Vamos lá. Abraço, Ian. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado pelo carinho, viu? Balena Games. Valeu, meu querido. Deus abençoe. Manuel Messias. Tudo bem, Manuel Messias? Tamo junto. Vamos pra cima, tá? Valeu a pena. Ney Cop. Valeu, meu querido. Tamo junto. Luciano. Valeu, Luciano. Forte abraço. Tamo junto. Ainda tem presente chegando para vocês, tá? Vamos lá. Alex da Silva. Valeu muito a pena conteúdo faixa black. Tamo junto, né, meu querido? E é claro que com esse osciloscópio da Rigol aqui, né, gente? Fica muito massa, né, de poder produzir essa Masterclass top aqui para vocês, tá? DHO 802, 70 MHz, o osciloscópio de entrada da Rigol, tá, gente? Com o osciloscópio de entrada a gente já conseguiu esse conteúdo faixa preta aqui com vocês. Qualidade extrema da Rigol, tá, gente? Nossa, não tem nem o que falar, tá? Vamos lá? As aulas vão ficar no YouTube por tempo limitado, tá, Regi? Tempo limitado, tá bom? Por tempo limitado. Em breve elas sairão do YouTube, tá bom? Beleza? Aula top. Pode enquanto ela estiver, tá bom? Com certeza, tá? Beleza? Pessoal, um convite muito especial para vocês. Tá bom? Ó. Se vocês curtem... Olha o Felipe. Felipe falou aqui, ó. Bom demais. Primeiro aqui eu assisto do canal. Ô, meu querido, seja muito bem-vindo ao Eletrônica Fácil, viu? Deus abençoe muito. Vamos para cima, ó. Pessoal, se vocês quiserem apoiar o trabalho do Eletrônica Fácil, né? Então, foi uma aula maravilhosa. Então, se você quiser apoiar o trabalho do Eletrônica Fácil, você pode clicar no botão Seja Membro, tá? E clicando no botão Seja Membro, você pode ser um fã Eletrônica Fácil, pode apoiar o nosso trabalho com R$ 1,99, tá bom? Então pode ser membro Eletrônica Fácil, um fã Eletrônica Fácil. Você pode ser membro Faixa Branca, detém as aulas da playlist Dica de Ouro, né? A playlist exclusiva Dica de Ouro, que é só para os membros Faixa Branca. Por R$ 7,99 você pode apoiar o nosso trabalho. E pode também ser um membro Faixa Azul, que detém cursos exclusivos para vocês lá. Por R$ 24,90 você apoia o nosso trabalho. Você é membro, clicando no botão Seja Membro, você pode apoiar o nosso trabalho. E com isso a gente pode chegar muito mais longe com o seu apoio, com a sua dedicação em ajudar o Eletrônica Fácil a crescer cada vez mais, tá bom? E claro, tem conteúdos exclusivos e muitas coisas espetaculares para membro. É só clicar no botão Seja Membro, aqui embaixo, tá? Aos membros da Eletrônica Fácil já, o meu muito, muito, muito obrigado, tá bom? Beleza, meus queridos? E agora vamos aos presentes, né? Então, quem quer um presente do Eletrônica Fácil? Quem quer um presente do Eletrônica Fácil? Escreve Eu Quero, se você quer um presente do Eletrônica Fácil. Escreve aí. Eu quero. O professor Lu vai dar um presentão para você que está aqui ao vivo assistindo essa Masterclass. Faixa preta
top de linha e sensacional. Escreve eu quero aqui. Tá bom? Se você quer um presentaço do Eletrônica Fácil, escreve eu quero. Eu quero, professor Rodolfo, quero o seu presente, vamos que vamos. Vamos para cima. Quero só ver quem está colocando eu quero aí. Eu quero, professor. Vamos para cima, tamo junto. Quem quer o presentaço do professor Rodolfo? Vamos ver. Cadê a galera aqui, ó? Eu quero! Muito bom! Eu quero! Vou ser membro com certeza. Obrigado pelo carinho, Alex. Tamo junto, viu? Vamos para cima, Alex. Eu quero! Eu quero! Muito bem. Aí. Antônio Torquato! Eu quero! Muito bem. Vamos lá, pessoal. Então, vamos aos presentes. Oh, muito obrigado, hein, Alex? Muito obrigado por ser membro Eletrônica Fácil, viu, meu querido? Deus abençoe pelo carinho. Deus abençoe por apoiar o nosso trabalho aí, viu? Tamo junto, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre, tá? O MAI já tem os benefícios exclusivos para membros lá, tá bom? Beleza? Obrigado pelo carinho, viu? Hélio, vamos para cima, galera do Piauí. Felipe, eu quero. Muito bem. Obrigado por se tornar membro, viu? Alex, Deus abençoe pelo carinho. Vamos para cima, tá? Bom, vamos lá, gente. Então, lembrando vocês que é muito importante o seguinte, tá? Vamos lá. Deixa eu ir fechando as centenas de abas que eu abri aqui para poder compartilhar os presentes aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Galera, eu quero. Muito bem. Presente. Engraçado quando eu falo do presente, né? A galera que não comentou durante a Masterclass inteira aparece, né? Eu quero, professor, pelo amor de Deus. Muito bom. Vamos para cima, tá? Vamos lá. Gente, não esqueçam, isso aqui é muito importante, tá? Então, nessa Masterclass aqui, a gente usou o nosso osciloscópio da Rigol, o DHO 802. DHO 802, 70 MHz, 2 canais de medição analógico. Perfeito. 1.25 gigasample de taxa de amostragem, 12 bits de resolução vertical. É um osciloscópio que já tem cerca de 16 vezes mais precisão na aquisição dos dados pela resolução vertical, né, dos 12 bits no seu canal analógico do que os osciloscópios tradicionais de 8 bits. Legal? Tela touch. Você controla aí de forma maravilhosa, tanto verticalmente como horizontalmente, né? Olha lá, que bacana, tá? Osciloscópio com saída HDMI, Ethernet, decodificação de protocolo. É o osciloscópio de entrada, tá? Da Rigol, dessa linha compacta da Rigol, DHO 802. Então, o que você tem que fazer? Faz o seguinte. Primeira coisa, aqui na descrição do vídeo, você pode clicar no link que tá aqui depois que acabar a aula, tá bom? Não clica agora. Tem vários presentes aí para vocês. Você pode clicar, o primeiro presente é esse livro. Então você pode baixar gratuitamente o livro Desbravando o Osciloscópio. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Baixou o seu livro Desbravando o seu osciloscópio, você já pode entender como é que usa o osciloscópio partindo do zero, de forma maravilhosa, tá? Gratuitamente. E se fizer sentido para você, você fala, bom, professor, eu quero comprar o meu osciloscópio da Rigol. Então você tem que pesquisar nos distribuidores da Rigol no Brasil. Então, quais são os distribuidores da Rigol no Brasil? A Raiza, a RCBI, a Omni, a Riolink, a Rindac, a Getrotec, tá? Beleza? Então, o que você tem que fazer? Né? Muitas pessoas perguntam assim para mim, professor, mas qual que é o melhor distribuidor? Qual que é o distribuidor de confiança? Todos são. Sem exceção, todos são. Eu recomendo todos são muito bons, tá? Só que daí você tem que ver o seguinte. Qual que vai fazer a melhor condição para você comprar o seu osciloscópio da Rigol, né? Então você quer comprar o seu DHO 802 que eu usei nessa aula, por exemplo, tá?
Então, como é que você vai escolher o distribuidor? Você vai fazer assim, ó. Você vai vir aqui, vai clicar no site do distribuidor, vou pegar qualquer um aqui, tá? Só para exemplificar, tá bom, pessoal? Vou pegar qualquer um aqui, ó. Só para te dar o exemplo. Professor, qual que vai fazer a melhor condição? Bom, por exemplo, aqui abri o site da Raiza. Você vai pegar e vai clicar no botão de WhatsApp. Você vai clicar no botão de WhatsApp aqui, ó. Tá bom? Clicou no botão de WhatsApp, você vai negociar diretamente com o distribuidor. Então você vai falar lá com o distribuidor, vai falar, ó, eu vi lá no Eletrônica Fácil e eu quero saber o quanto você consegue fazer para mim o DHO 802, por exemplo. Tá bom? Beleza? E aí a Raiza vai passar as condições dela para você. Certo? Nesse caso o exemplo foi a Raiza. Bateu um papo com o pessoal da Raiza, o que você vai fazer daí? Você vai no próximo, por exemplo, RCBI. Vai lá na RCBI, certo? Abriu o site da RCBI. Você vem no botão de WhatsApp. Abriu o botão de WhatsApp. O que você vai fazer? Você já vai conversar com o pessoal da RCBI. E vai falar lá com o pessoal da RCBI. Fala, e aí, quanto é que você consegue fazer para mim o Rigol 802? Você vai falar com todos. Fala com todos e negocia com todos. Quem fizer o melhor preço para você, usando o cupom especial do Eletrônica Fácil, e o melhor condição de frete, parcelamento no cartão, né? Eu sempre recomendo que você parcele em 12 vezes no cartão, por quê? Porque daí, quando você parcela em 12 vezes no cartão, a parcela fica pequena e você já consegue usar o osciloscópio para gerar resultado prático no seu dia a dia. E aí um trampo, uma manutenção, um aprendizado que você conquista, um cliente a mais que você conquista já paga o próprio investimento no osciloscópio. Então, eu sempre recomendo parcelar no maior número de vezes possível no cartão de crédito, tá? Beleza, pessoal? Então, essa é a regra. É assim que você vai escolher o distribuidor. Tá bom? Beleza? Então, conversa com todos, tá? Bom, link tá aqui na descrição do vídeo. Perfeito? E o segundo presente é relacionado aos nossos cursos, tá, pessoal? Então, quem que curte pra caramba a Eletrônica Fácil? A galera falando aqui, ó, Rigol é top. Top mesmo, né? Já anota aí Rigol top, tá? Pra gente deixar o pessoal da Rigol contente. Que é graças a eles que essa aula tá acontecendo. Tá bom? Enche o chat aí de Rigol top, pessoal. Anota aí. Rigol top pra gente deixar o pessoal da Rigol feliz por eles estarem ajudando a gente a te ensinar e você tá feliz por tá aprendendo o conteúdo da melhor maneira possível, tá bom? Então anota aí, Rigol top aqui no campo de comentários, tá? Isso é muito importante. É o Nailbert, Rigol top, muito bom. Rigol top, muito bem. Rigol top. Obrigado, gente, né? A gente deixa o pessoal da Rigol feliz. Eles são muito gratos também por vocês agradecerem, né, pelo melhor conteúdo aí, tá? Beleza? Bom, vamos lá. Vamos aos nossos presentes do Eletrônica Fácil agora, tá? Pessoal, se você gostou dessa aula, então você gostou pra caramba desta Masterclass, e você quer dar o próximo passo com o professor Rodolfo, que aqui está, então pode ser que você esteja assistindo essa aula aqui e você é um iniciante no mundo da eletrônica, por exemplo, né? Então, você se considera um iniciante no mundo da eletrônica? Se sim, coloca sou iniciante aqui no chat. Se você está aprendendo, está evoluindo, está crescendo, né? Se você é um iniciante, tá? Imagina se esse conteúdo aqui foi top, imagina lá dentro da nossa plataforma de cursos. Tem muito mais conteúdo faixa preta lá para vocês, né? Tem aluno Eletrônica Fácil ao vivo? Se tem aluno, escreve aí, sou aluno, tá? Então, ó, tem alunos ao vivo? Tem alunos ao vivo? Já escreve, eu sou aluno, professor, tamo junto, vamos para cima, tá? Já fala o que você acha dos cursos de Eletrônica Fácil, opinião sincera, pode falar, tá bom? Beleza? Ó, o Wilbert falando que eu sou iniciante. Bom demais, Wilbert, é isso aí, cara, vamos para cima, tá? Então, se essa aula foi top, imagina os treinamentos de Eletrônica Fácil, tá? É mais top ainda.
Então você pode ter a oportunidade de crescer e evoluir ainda mais no mundo da eletrônica, tá bom? Então, acessando o nosso querido site cursoseletronicafácil.com.br. Cadê o cursoseletronicafácil.com.br aqui? Vamos lá. Deixa eu achar aqui com muito amor e carinho aqui para vocês, ó. Não. Mandar aqui no chat aqui para vocês, tá bom? Ó. Acessando o site que o professor Rodolfo está colocando aqui para vocês no chat ao vivo da nossa Masterclass, você vai poder conhecer mais sobre todos os treinamentos e todos os cursos da nossa Escola Eletrônica Fácil, tá, gente? Beleza? E aí aqui, ó, você verá aí com muito amor e carinho, exatamente todos os treinamentos, todos os cursos que a gente tem para te ensinar a eletrônica do absoluto zero, tá bom? Beleza? Ó, o link tá aí para vocês, tá? E aqui você vai ver exatamente que nós temos hoje 4 cursos. Então hoje a gente tem o curso de Eletrônica Fácil. O curso de Eletrônica Fácil é exatamente, por exemplo, para o perfil do nosso querido Hilbert. Então o Hilbert comentou aqui, ó, eu sou um iniciante no mundo da eletrônica, estou começando agora. Então com o curso de Eletrônica Fácil você sai do zero. Zero mesmo, zero. Sai do zero no mundo da eletrônica e vai aprender sobre os componentes, sobre teste de componente, sobre as leis da eletrônica, sobre como medir com multímetro. Nesse curso já tem 40 aulas lá sobre como usar o osciloscópio do zero. Então olha que louco, tá? Então você entra no curso de Eletrônica Fácil, aprende do zero e tem lá mais 40 aulas no bônus 2 sobre como usar os osciloscópios. Tem um curso de osciloscópio lá dentro do Eletrônica Fácil, curso de Eletrônica Fácil, tá? Então sai do zero e aprende as primeiras estratégias de manutenção de placa eletrônica. O curso de Eletrônica Digital e Programação de Arduino é o curso que fala sobre os circuitos integrados, né? Então como é que funciona o cérebro eletrônico digital, os microcontroladores, a eletrônica digital dentro das placas eletrônicas. Perfeito? E você ainda aprende a fazer programação para desenvolver seus primeiros projetos com Arduino partindo do zero, tá? O curso de soldagem e dessoldagem eletrônica, PTH, curso de soldagem e dessoldagem eletrônica, PTH, ele é um curso maravilhoso porque ele é o seu braço direito para que você possa automaticamente fazer qualquer tipo de manutenção eletrônica, tá? Beleza? Então, se você precisa fazer manutenção e reparo de placas eletrônicas, você precisa aprender a soldar e dessoldar muito bem. Porque senão, ao invés de você arrumar a placa do seu cliente, você pode piorar a placa do seu cliente, pode levantar a ilha, trilha da placa, né? Pode queimar componentes por excesso de temperatura. Então, esse curso é o seu braço direito, para que você possa aprender, evoluir e crescer, né? E reparar as placas com muito mais qualidade e segurança. Soldagem e dessoldagem eletrônica. E tem o curso de remoção e restauração de resina de silicone, tá? Beleza? E aí, com esse curso aqui, você consegue remover e restaurar resinas de silicone em placas eletrônicas de máquina de lavar, lave seca e drones, né? Resinas de silicone de forma maravilhosa, tá bom? E aí a gente tem o combo de todos os treinamentos. Então, professor, eu quero ter a formação faixa preta eletrônica fácil, curso completo. Formação faixa preta eletrônica fácil. Aqui você pode adquirir, tá bom? O combo com todos os cursos, todos com acesso vitalício, 1 ano de suporte a dúvidas em cada curso, diretamente na plataforma, tá? Beleza? Então, muitas pessoas falam assim, professor, mas como que é a plataforma eletrônica fácil? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá, ó. Professor, como é que funciona aqui a plataforma eletrônica fácil de estudo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá bom? A galera fica na dúvida, né? Professor, como é que é a plataforma por dentro? Eu vou entrar aqui na plataforma e já vou entrar, inclusive, no bônus 2 aqui de osciloscópio, tá? Ó. Pra galera que assistiu essa Masterclass, né? Vamos lá, ó. Então aqui eu já tô dentro da plataforma eletrônica fácil de estudo, tá, gente? E aqui, isso aqui tá dentro do curso de eletrônica fácil, tá? Aqui vai ter o bônus 2. Cadê o bônus 2 aqui, ó? Bônus 2, ó. Bônus 2, desbravando o osciloscópio passo a passo, aprenda partindo do zero, tá? Então aqui a gente tem 37 aulas, ó.
37 aulas sobre osciloscópio aqui dentro, tá bom? Beleza? Deixa eu abrir a última aula aqui para a galera conhecer aqui um pouquinho por dentro. Olha lá. Ó. Então aqui a gente desbrava a fonte chaveada, né? Eu meço até um PWM aqui, ó, da sua fonte chaveada, tá bom? Beleza? Então é um curso de osciloscópio dentro do curso de eletrônica fácil para vocês, tá? E aí tem o campo de comentários aqui, onde você pode comentar, né? Beleza? Por exemplo, aqui o Rubens, ó, comentou aqui, ó. Professor Rodolfo, tinha uma noção básica do osciloscópio graças ao conhecimento passado nas videoaulas por você, nosso grande mestre da eletrônica, agora sei a importância desse equipamento, tanto para reparos quanto também para desenvolvimento de projetos eletrônicos. Vamos para cima. Comentário do Rubens aqui na nossa plataforma, tá bom? Todo o suporte é dado diretamente aqui no campo de comentários, tá? Você perguntou, a gente já pega, responde aqui para te tornar um faixa preta no mundo da eletrônica. Perguntou, a gente recebe a notificação. Você aqui no sininho da plataforma, a plataforma tem um sininho, né? Aqui em cima. E nesse sininho aqui você é notificado da sua resposta e também é notificado via e-mail, tá, pessoal? Beleza? E aqui estão todos os módulos do nosso treinamento, até os módulos de manutenção de placas eletrônicas para iniciantes, que são com o método I2+, Sparta e método Kelvin 4 pontas para localizar curto-circuito em placa eletrônica, tá bom? Beleza? Fechou? Então, pessoal, para você que quer dar o próximo passo, né? Uma pergunta para você. Você quer ser faixa preta? Responde aí para mim. Você quer ser faixa preta em eletrônica? Sim ou não? Responde aí pro professor Rodolfo ao vivaço. Responde aí. Professor Rodolfo, quero ser um faixa preta. Responde aí, quero saber. Quero saber de você se você quer ser um faixa preta no mundo da eletrônica. Se você quer ser um faixa preta, ó, o Eduardo já falou aqui, ó. Eu quero ser um faixa preta, tá? Então você deve começar com os treinamentos de eletrônica básica para te ensinar eletrônica do zero rumo a faixa preta, tá? Vamos começar falando do primeiro presente. São 2 presentes top que eu tenho aqui para vocês, tá? O primeiro presente, para você que quer começar com o curso de eletrônica fácil do zero rumo a faixa preta, ó. Com o nosso querido site aberto, você vai clicar aqui, ó, no curso Quero Mais Informações, né? Aqui vão ter todos os módulos do curso, né? O curso custa R$ 79 por mês, tá, pessoal? R$ 79 por mês. É uma pizza e uma coca por mês. E você investir nesse valor no seu conhecimento, você aprende eletrônica do zero rumo à faixa preta, tá? Você vai poder acessar aqui e ver todos os conteúdos. E para adquirir, você vai clicar aqui, ó, quero ser um faixa preta. Vai colocar o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone, já para fazer o seu pré-cadastro, tá? E vai abrir aqui a tela de inscrição do curso. Você vai usar o cupom de... Ó, então o curso ele custa 12 vezes de 79, tá, pessoal? Esse é o preço do curso. O curso custa 12 vezes 79. Para você pagar à vista, o curso sai por 796. E se você usar o cupom LIVE100, com o cupom LIVE100, você ganha, além do valor à vista diferenciado, né? Além do valor à vista diferenciado de 796, ele sai por 696. Então você ganha mais R$100 de desconto ainda. O curso custa 12 vezes 79. À vista 796. Com o cupom LIVE100 você ganha mais R$100 de desconto e o curso sai por 696. 696, tá? Beleza? Cupom LIVE100. Ó. Beleza, gente? Tô deixando aqui para vocês no nosso querido chat ao vivaço, tá? Olha lá. Beleza? Cupom LIVE100, não esqueça. Cupom LIVE100. Fechou? R$100 de desconto para você fazer o curso de eletrônica fácil hoje até meia-noite. Combinado? Beleza? Se você quer fazer o combo faixa preta, então, professor, não, eu já quero ir direto para o combo faixa preta. Bom, se você quer ir para o combo faixa preta, aí o que você vai fazer? Você vem aqui, ó. Quero o combo faixa preta.
Vai colocar os seus dados aqui, aplicar desconto. E no combo faixa preta, você ganha R$400 de desconto. E aí o combo ele sai de 1.757, que é envolvendo todos os cursos, toda a formação, com os R$400 de desconto, né? Ele sai por 1.357, ou 12 vezes de 134, tá? Eu recomendo fazer em 12 de 134, por aquela questão que eu falei para vocês, né? Você vai parcelando, você vai aprendendo, evoluindo, crescendo, já tem resultado, e com o seu resultado você vai pagando o próprio curso, tá? Beleza? Que se paga rapidamente, tá bom? Beleza? E se você fizer à vista ainda, você ganha mais R$100 de desconto, ele sai por 1.257 à vista, tá? Dá R$500 de desconto daí no combo faixa preta, tá bom? Então, é só fazer a sua escolha, o link tá aqui no chat para você dar o próximo passo, para você ir além e turbinar os seus conhecimentos com a família Eletrônica Fácil, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Lembra sempre que sonhos determinam o que você quer, mas são as suas ações que determinam onde você vai chegar. Então, se você sonha ser um faixa preta, se você sonha ser um especialista na área e você quer aprender, quer evoluir, quer crescer, você precisa tomar uma ação, uma atitude. E a sua atitude, para começar do zero uma faixa preta, pode ter certeza que aqui na família Eletrônica Fácil vai ser sucesso total. A gente está aqui para ajudar a você a conquistar o seu objetivo e realizar o seu sonho na área no mundo da eletrônica, pode ter total certeza, tá bom? Fechou? Então os links estão aqui na descrição do vídeo, com o cupom LIVE100, R$100 de desconto no curso de Eletrônica Fácil, ou lá no combo faixa preta, é só clicar aqui no chat, descrição, vai ter alguma coisa aqui que você pode clicar e já pode aprender, evoluir e crescer de forma maravilhosa, tá bom? O Everton perguntou aqui, o FNIRS 1014 é um bom osciloscópio para começar? Olha, Everton, eu recomendo o DH802, tá? Eu recomendo o DH802, vou te explicar o porquê, tá bom? Osciloscópio não é algo que você fica comprando a todo momento, tá? Então, pensa assim, ó, uma vez que você comprou um DH802 da Rigol, por exemplo, você comprou esse cara aqui, quantos anos vai durar um osciloscópio se você usar com carinho? Gente, décadas, tá? Então, décadas. Vai usar mais de 10 anos um osciloscópio. Então, já que você já vai comprar, já começa com o melhor para você iniciar, que é o DH802, tá bom? Beleza? Não quer dizer que você não pode iniciar com a FNIRS. Não, você até pode, tá? Só que daí, o que você não pode é comprar um FNIRS e depois investir num outro osciloscópio, gastando mais grana, entendeu? Então, já que você já vai gastar, já investe no da Rigol. Mete um parcelamento em 10, 12 vezes, conversa com o distribuidor, ganha o cupom usaço do Eletrônica Fácil lá com eles, tá? E eu tenho certeza que isso vai gerar um resultado incrível para você no seu dia a dia. Beleza? Daí você investe uma vez só, já vai. Senão você tem que investir em um e depois você vai querer trocar pro da Rigol, por exemplo. Aí você vai ter que gastar 2 vezes, entendeu? Só por isso, tá? Beleza? O da Rigol é sem comparação. Fechou? Gente, forte abraço. Obrigado por assistirem essa Masterclass até o final. E eu vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai falar sobre FFT e outros recursos mais aqui, né? Ver as frequências ruidosas aí dos sinais do osciloscópio. Tudo isso e muito mais com os instrumentos faixa preta da Rigol. Obrigado, Rigol, por apoiar o nosso trabalho. Tamo junto. Vejo vocês nos cursos de Eletrônica Fácil também. Fiquem com Deus e até a próxima, galera. Amo vocês de coração. Um beijo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.